Bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui como eu faço para adicionar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se eu consegui chamar a minha convidada. Opa! Como vocês estão se sentindo hoje? Bom, vamos ver. Bom dia, então, para todos vocês. Vamos ver se a Márcia entra. Olha, a Márcia entrou. Como vocês estão se sentindo hoje, meus deuses e minhas deusas? Bom, estamos aqui em mais uma live para vocês. Eu tenho como convidada essa maravilhosa mulher que está entrando. E ela não está conseguindo participar. Vamos ver o que mais é possível. Vamos ver. Olá! Oi, bom dia, mana Bom querida. dia! Como você Obrigada pelo convite, primeiramente. Gratidão por você aceitar o convite, gratidão por estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. O que mais é possível para hoje, universo? Bom, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse processo do autoconhecer-se, esse processo, né, que eu e a Márcia a gente teve através do tempo. Então, para você que tem algumas perguntas sobre esse processo ou que tem alguma coisinha incomodando aí dentro de vocês, essa live é para vocês, né, Márcia? Exatamente, né? E eu acho que uma das grandes perguntas, né, é essa. Autoconhecimento é para quê? Ah, tá bom, vai, ok, mas por onde é que eu começo? Essa é uma das grandes perguntas, né? Então, assim, a ideia de hoje é mostrar como foi o nosso processo, como é que a gente começou, e também, né, trazer essa ideia de que em algumas situações a gente não tinha algumas referências, né? E hoje a gente tem bastante. Então, a ideia de hoje é falar sobre isso. Isso, e outra, né? Eu estava pensando aqui antes de iniciar a live, que independe a idade que você tenha, né? Essas perguntinhas sobre quem sou eu, o que que eu faço aqui, o que que é isso para mim agora, como que isso está acontecendo comigo? Então, não importa a idade. Então, você pode ser uma criança, como aconteceu, né, comigo, você pode ser um adolescente, um pré-adolescente, um adulto, até fase madura, né, também. Isso pode acontecer. Júlia, mesmo porque essa questão do autoconhecimento, ela não é assim, pronto, agora eu sei quem eu sou, né? Senão a gente vai parar na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e eu sou assim. Então, o autoconhecimento, ele é algo que, assim, nós estamos em constante evolução. Então, por exemplo, a Márcia de 15 anos tinha um sonho, que a Márcia de 30 já não tinha. E que a Márcia de 40 mudou. E às vezes a gente fica naquele conflito de achar que não conseguiu conquistar algumas coisas, mas se cobrando, mas sem perceber, eu acho que aí vem a questão da percepção, sem perceber que aquela pessoa mudou e tá tudo bem. E agora eu tenho outras coisas, outras questões e outras prioridades e aprender a lidar com isso. Eu acho que isso, né, envolve o autoconhecimento. Então, assim, é saber que constantemente a gente vai estar se desenvolvendo. E então, assim, se fazer perguntas, né? Se fazer perguntas a todo momento, que eu acho que a pergunta nos ajuda a sair ali daquele lugar comum, a ir caminhando e, enfim.
Então, antes da gente começar com a nossa contadora de histórias, vamos dar boas-vindas, né? Algumas pessoas que entraram aí, tem algumas pessoas. Obrigada. Bom É, dia, a Jo entrou aqui também. Jo, Sejam todos é uma bem-vindos. mesa posta, alguma coisa que eu não estou Mesa conseguindo. posta por encanto. Eu tenho um problema de vista, pessoal, então não vai enxergar quase nada aqui. Então, para vocês está tudo bem, o áudio está perfeito, a luz também está bem, porque eu tentei, né? Antes, Acho que vou virar um pouquinho aqui, porque aí acho que a a iluminação para mim luz fica. não é uma. Bom, gente, então vou contar um pouquinho sobre a Márcia, essa mulher incrível, essa mulher medicina, taróloga, arte terapeuta, contadora de histórias, né? Guardiãs de círculo feminino. E também ela faz uma coisa muito, muito incrível, gente, que eu particularmente participei e assim me senti lisonjeada e honrada, que é a jornada, né? A jornada da heroína. E ela é uma pessoa que entrou na minha vida assim para fazer diferença e veio para ficar, Márcia. Poxa, começar o dia assim com desse jeito assim, né, com essa apresentação é uma honra, né? Eu acho que nada no universo é por acaso, né? E esses encontros só tem a expandir, acho que para mim, para você, né, no universo. E é Para isso. nós. Então vamos começar com a nossa contadora de histórias? Bora. Mas antes você queria fazer alguma pergunta ou eu já posso começar falando? Não, não. Aqui como convidada, eu vou fazer mais uma, como se fosse uma entrevista, pode ser? Ah, ai, eu acho que eu vou me sentir. Eu sempre quis ser convidada para participar do. Como que é? Provocações. Adoro. Adoro. Vou me sentir aqui no Provocações. Bora lá. Bom, Márcia, a pergunta que eu tenho para você é: quem é você hoje? O que é felicidade para você? O que é esse status de felicidade, né? E como que você fez esse processo, né? Para você chegar até aqui. Caramba, você pegou pesado mesmo, hein? Eu lembro que nas entrevistas do Abu Janra, no final, ele perguntava: o que é a vida? Mas ele deixava para o final, né, Júlia? Você já vê que a cacetada logo no começo? Porque aqui é assim, a gente já é bate e volta aqui. Aqui é sinceridade pura e aqui a gente tem que pegar assim. Porque é a forma que você vai intuir, é a forma que você vai nos ensinar, né? Sim. Mas, ó, então, assim, eu acho que antes de começar a dizer quem eu sou hoje, eu gostaria de começar a dizer quem eu não sou mais. Eu acho muito interessante porque, assim, em várias situações, eu vejo que as pessoas, elas se identificam com os papéis da vida dela. Então, por exemplo, quando você fala assim, ai, quem é o seu marido? Ah, o meu marido, ele é administrador, o meu marido, ele é serralheiro, o meu marido, ele é isso. Ah, e você? Ah, eu sou professora, ah, eu sou manicure, eu sou não sei o quê. E a gente acaba se identificando com esses papéis e algumas vezes a gente acaba sendo coerente com eles, né? Então, olha, para ser professora, eu sou aquela pessoa que ensina, que faz isso, que faz aquilo outro, e cananã, e leva só esse papel para a vida. E algumas vezes, assim, a gente tem várias áreas da nossa vida e a gente desempenha papéis diferentes nele. Mas, às vezes, a gente se identifica tanto com um e a gente esquece dos outros. Então, assim, eu lembro que durante muito tempo eu me identifiquei apenas com o papel de mãe. Ah, eu sou a mãe. E é também a da profissão, porque a primeira coisa que eu lembro que eu respondi era da profissão. Ah, eu sou professora, eu tenho um filho, eu isso, eu aquilo. E aí é sempre assim: eu sou isso e eu tenho aquilo, eu sou isso e eu faço aquilo. E eu fui percebendo que ao longo do tempo eu sou muito mais do que isso, né? Então, quando hoje eu me percebo, então aí eu vou já respondendo, né? Quem é você? Hoje eu vejo que eu sou um ser espiritual, um ser de luz vivendo a experiência humana. E isso pode parecer clichê, isso pode parecer uma coisa assim, um lugar comum, mas se a gente parar para pensar, quando você é uma determinada coisa fechada, você se identifica com aquilo, as outras coisas são limitadas para você. Então, por exemplo, se eu sou professora, eu não vou poder cantar porque eu tenho vergonha.
Se eu sou professora, eu não vou poder fazer sei lá, pular de paraquedas ou algumas outras coisas. Eu estou dando aqui uns exemplos que são coisas, claro, que do meu universo. Eu acho que cada um pensa aí relacionado ao seu. A gente acaba se limitando. E eu sou assim, apesar de ser professora e as pessoas falam que professor não é tímido e tudo bem falar em público, eu tenho uma questão que é até engraçada. Se você me der um palco, eu vou. Se tiver 1000 pessoas, eu vou. Sem problema algum. Agora, se eu entrar numa sala, tiver 10 pessoas e você falar, você tem que falar com aquela ali, nossa, mas eu travo. Mas eu travo. Porque, sabe, eu acho que é esse medo de julgamento de um a um, travo não, travavo, né? Travavo, não travo mais não. Esse medo de julgamento de um a um. E quando você percebe, fala assim, olha, eu sou um ser de luz aqui. Para mim existem infinitas possibilidades. Se eu for até lá e receber, sei lá, seja lá qual for a resposta, seja lá qual for a forma como ele vai responder, é o momento dele. E muitas vezes eu me senti ofendida, ai, porque a pessoa não gostou de mim, ai, ou julgava a pessoa porque a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa é aquilo outro. Então, assim, várias coisas eu ouvia e eu me falava para mim mesma e não era verdade. Então, hoje, quando eu falo que eu sou um ser de luz e eu reconheço essa luz nas outras pessoas, eu vejo que não tem uma separatividade. Todos nós aqui somos seres de luz, mas é que às vezes a gente está vibrando em situações diferentes, em momentos diferentes, e eu vejo isso com respeito, com reverência a essa pessoa. Então, dizer que eu sou um ser de luz não é tão simples, não foi fácil chegar até aqui. E isso quebra barreiras. Porque a luz, ela vai, né, ela é em qualquer lugar. Às vezes você tá lá numa baita escuridão, pode ser uma velhinha. Uma velhinha, ela já ilumina ali alguma coisa, né? Nem Sim. que seja o próximo passo. Então eu fui assim, mesmo com uma vela menor, às vezes, dando um passo de cada vez, iluminando ali só onde o outro pé alcançava e para chegar, né, nesse lugar que eu tô hoje aqui, confortável comigo, com quem eu sou. E também tem essa questão da identificação do corpo, né? Ainda mais para mulher, porque tem uma Sim. cobrança social tão grande. E aí, porque o corpo é isso, porque tem a gordura aqui, porque falta gordura ali, porque tem a mais, porque tem a menos e tudo mais. E aí, quando você entende que o corpo, ele é generoso, porque ele que está carregando essa sua alma, ele é que está carregando esse seu espírito, eu só tenho a agradecer. E aí eu lembro que eu não tenho, que a alma da Gisele Bündchen tem lá o espírito dela e carrega ela daquele jeito, e a alma da Márcia tem o espírito dela e carrega ela desse jeito, né? E é isso. E aí eu acho que dentro da pergunta aí do ser felicidade, a felicidade para mim primeiro é ter um gato, né? E na dúvida tenha dois. Na dúvida tenha dois, eles estão dormindo agora. Daqui a pouco começa a passar por aqui. Ai, a minha E também tá ficando ali, mas a minha é um au-au. os cachorros também. Os cachorros também estão dormindo por enquanto, mas aí quando o gato da vizinha acorda, ele vem no aqui do lado tem um muro e ele começa a desfilar. Taram, e aí eles começam a latir. Então, se eles começarem a latir, você sabe que é o gato que está desfilando. Sim, E acho que felicidade, além de ter um gato, é claro, é essa paz. Essa paz de falar assim, tá tudo bem, né? Tudo é perfeito como está, da maneira que está e do jeito que está. Então eu ficaria com essas duas questões aí. E você, Ju? lindo, que lindo, que lindo. Ah, eu compartilho dessa ideia de ser um ser infinito, né? Assim como você disse, vivendo essa experiência humana, apesar que todo mundo já fala isso, né? Mas é a realidade, é a verdade, né? Você viver essa experiência humana aqui, porque nós temos, né, o nosso corpo e a nossa alma, e a nossa alma é a que tem todas as experiências possíveis. E esta, né, essa matéria que a gente está vivendo agora. Então, esse ser, né, do quem eu sou, é isso, é você saber realmente de onde você veio, o que você vai fazer aqui, quais são os seus ideais, né, nessa vivência aqui, as suas experiências nessa vivência, né? E então, para mim, hoje é isso. Eu sei que eu estou vivendo essa experiência,
eu era um pouquinho bloqueada, mas agora, menina, depois da pandemia, a pandemia, assim, foi realmente muito triste, mas para mim foi um boom, assim, foi um salto quântico de autoconhecimento incrível para mim, né? Porque todas as perguntas que eu tinha desde quando eu era pequena, na pandemia, né, nesse momento em que eu fiquei sozinha, né, eu e minha filhotinha de 4 patas, eu consegui, não todas as respostas, mas eu consegui entender que eu realmente era um ser que estava vivendo aqui, né, esse tempo, e que eu precisava viver realmente, né, porque até então eu não vivia, né, essa materialidade, eu não vivia muito nesse mundo, né. Então, hoje eu consigo entender que é isso, que eu estou aqui e eu tenho que viver tudo que é preciso para quando eu for, né, voltar para casa, eu consiga ter todas as experiências possíveis aqui, né? E a noção de felicidade é isso. Para mim, é você conseguir entender sobre o que é ser você, sobre qual é o sentido de estar aqui e também acreditar que a felicidade são os momentos, são os pequenos momentos, por exemplo, agora, né? Eu estou feliz com vocês e estou feliz porque a minha bebê aqui está de fundo participando, roncando. Mas tá lá. E Ah tá lá, bem. então, para mim é isso, né? A felicidade é feito, né? A felicidade de pequenos momentos, de pequenos atos de gentileza, de gratidão, de amor, de alegria, com qualquer pessoa ou com qualquer ser, né? Com qualquer serzinho desse planeta, né? Então é isso. E você falou uma coisa interessante, que assim, né, na pandemia, a gente viu os dois lados, né? Porque ao mesmo tempo em que para algumas pessoas foi um intensivão de autoconhecimento, para outras pessoas foi um intensivão de sofrimento. Porque a falta de não se conhecer e de se ver limitado espacialmente fez com que essa pessoa se deparasse com muitas coisas que estavam guardadas. Porque, assim, se eu estou sentindo algumas vezes um desconforto, no meu casamento, por exemplo, né? E eu acho que isso foi muito forte, é muito visível em relação ao casamento. Algumas pessoas tinham algumas dificuldades dentro do casamento, mas elas saíam, elas iam para festa, ou juntas ou separadas, mas iam. E maquiavam aquela situação, né? Então, aí cada um vivia uma coisa ali, aí dava uma bebida, chegava, fazia alguma coisa ou outra ali, e tá tudo certo, e amanhã vai repetindo esse ciclo, né? E para não ter que conversar, para não ter que olhar para o que incomoda em mim e o que incomoda no outro, para não ter essas conversas, para não ter que tomar decisões, porque às vezes algumas decisões precisavam ser tomadas, Sim, que sim. fosse de separação, que fosse de lidar, pedir ajuda, algumas coisas assim, né? E aí na pandemia a gente percebeu que essas coisas se intensificaram. Eu não vou poder sair para beber, eu não vou poder ficar enchendo a cara em casa todo dia, e mesmo se eu fizer isso, vai ser só eu e você. E agora? E aí é onde muitas pessoas, né, entraram em depressão, se separaram, né, passaram mal e tudo. Então, a importância do autoconhecimento, ela vem também para nos ajudar nos momentos difíceis. E não porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando que vamos viver good vibe, não sei o que, não sei o que. Não é isso. Mesmo porque a gente que passou por esse processo aí, está passando e se propõe para isso, né? A gente sabe que não é fácil, não. Nossa, É uma porrada atrás da outra. E a primeira coisa, assim, né? A gente sempre, eu não sei se com você também foi assim, mas no começo não, porque fulano, não sei o quê. Aí você começa, peraí, mas qual é a sua responsabilidade nisso? Aí você, eu? E aí vem essas perguntas, mas como assim? O que eu tenho a ver com isso? E aí você começa a perceber que você tem a ver com isso. Seja por não ter visto, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do casamento que a gente estava falando. Seja por não ter visto lá no começo quem eu era, quais eram os meus sonhos e se essa pessoa partilha desses sonhos comigo. Porque às vezes tem uma química, às vezes tem ali alguma coisa, ou às vezes queria sair de casa, sei lá, por N motivos. Faz uma má escolha. E aí vai lidando com essa má escolha, vai lidando, vai lidando, vai lidando. Então, eu tenho parte nisso. Eu fui precipitada, eu não queria ver,
eu queria provar para todo mundo que eu estava certa, comigo vai ser diferente, porque não sei o que, não sei o que lá. E não, querida, não vai ser. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Então a gente começa a ter que olhar quando alguém tem um filho que está tendo problemas com ele de indisciplina e tudo mais. Como é que esse problema começou? Por que que esse problema chegou até onde chegou? Ou, né? Então são essas coisas que a gente também tem que olhar e tem que ver que a gente participa, né? E aí, na hora que a gente tem que olhar e ver que a gente também tem, retame, receba. Aí, na hora a gente fica meio tonta, né? Eita, que era comigo, eu não sabia. Pois é, menina, é um processo que assim, a gente sempre tem essa mania, né? Não, é do ser humano mesmo, né? Se a gente está vivendo aqui, a gente vai viver tudo, né? Os defeitos, as qualidades, enfim. Então a gente tem essa mania de sempre olhar que a culpa é sempre do outro, né? Alguma coisa acontece na sua vida, a culpa é do outro, né? Então a gente sempre tem esse intento de jogar a culpa no outro. E quando alguém chega assim, mas qual é a sua culpa em relação a isso? Sua participação nisso, né? Você não está vendo o seu. E aí é quando a pessoa começa a se voltar para ela. E quando ela se volta para ela, algumas pessoas, não vou dizer todas, mas a grande maioria, na verdade, elas não têm esse. Quando elas começam a perceber que elas estão se olhando e que elas mesmas estão conseguindo se enxergar, sabe, de como elas são, algumas param ali. Elas param e elas se paralisam, porque elas não gostam do que elas enxergam nelas mesmas, né? Então, o que que elas fazem? Ela segura, se fecha, e aí, com o tempo, ela vai, vira para o outro e joga no outro. Não, Então, e não aceita, né? Não aceita. Eu já conheci algumas pessoas assim que falavam, né? Ai, tá bom, eu vou, já que você tá falando, eu vou procurar terapia. Aí a pessoa começa, primeira sessão, segunda sessão. Ah, ela falou que eu não sei o que lá, e não gostei. Por quê? Porque quer que mude o outro. É você que tá passando na sessão. Aí ela quer que fale, é mesmo, olha. Nossa, mas que é seu marido é seu filho, viu? Ah, não é assim, né? Às vezes a pessoa quer que alguém concorde com ela, e quando ela diz assim, não, vamos lá, como é que você lida com isso? Vamos resolver? aí é difícil, porque é difícil, sabe? Você acabou de me lembrar de um dos contos, né? De um dos capítulos das Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que é quando o pescador, né? Ele enxerga, né? Não me recordo agora. Ele se A mulher enxerga. esqueleto? Hã? É a mulher esqueleto? A mulher esqueleto, exatamente. Quando ele enxerga nela a, todos os defeitos dela, ele fica horrorizado. E quando ela enxerga nele todos os defeitos dele, ela fica horrorizada também. Só que daí tem uma questão: tudo que ele enxerga nela é ele. E tudo que ela enxerga nele é ela. E aí eles ficam tão horrorizados, né? Tão horrorizados que. E aí? Qual é a receita para ficar? E aí é quando muitos casais acabam se separando, porque não tem esse autoconhecimento de se enxergar. Nossa, eu sou essa pessoa e essa pessoa sou eu. Então, assim, essa emanação de você jogar para o outro porque você não está preparado para se autoconhecer-se é muito comum hoje em dia. É tão comum que você percebe, não, basta, não precisa nem analisar, nem ser psicólogo, nem ser nada. É só você prestar atenção em algumas pessoas próximas a você, Algumas né? falas, né? E nas falas, as próprias pessoas nas falas, está conversando com você ali, você percebe. É só começar a observar, não precisa nem tanto, né? Mas você começa a observar sobre isso. Bom, então, tem mais gente chegando aqui, ó. A Cris Lene, bom dia, Carlos Henrique, né? Bom dia para vocês. O que mais é possível? Tô com esse o que mais é possível, que toda hora eu só falo o que mais é possível, mas para o universo trazer as possibilidades de tudo que eu tô, quanto é lugar. Bom, vamos dar continuidade então, Márcia. Bora. E lembrando que se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só colocar ali na caixinha de perguntas, né? Ou se faz sentido para você, coloca aí também, né? Ah, já passei por isso, né? Também sei como é que é a situação.
para a gente poder saber aqui se essa conversa está fazendo sentido, né? Sim, sim, para nós duas estão fazendo completamente. É, né? Bom, a outra pergunta que eu tenho, na verdade, é uma curiosidade, Márcia. Quais foram os caminhos que você trilhou para estar agora assim nesse processo do autoconhecimento? Que caminhos você percorreu para estar nesse momento agora, nessa, né, como diz todo mundo, nessa good vibes? Não é uma good vibes assim como todo mundo fala, mas Mas nesse nessa paz, né? Nesse... você está nessa paz interior. Então, eu gostaria que você contasse a história de por onde você trilhou, qual foi a sua jornada, né? É. Então, eu acho assim, Júlia, são várias coisas, e a primeira delas que eu gostaria de dizer é assim, hoje a gente tem a gente dá esse nome autoconhecimento, eu acho que eu até brinco, né? Quando eu cheguei aqui no autoconhecimento, tudo isso aqui era mato, né? E a gente vai desbravando. Sim, E acho que a gente chega um pouco sem noção das coisas, porque eu acho que exatamente o autoconhecimento é para você ter a noção das coisas, né? Mas eu acho que o que aflorou em mim foi assim: num determinado momento, eu perdi meu pai. Meus pais já eram separados, então eu tinha algumas dificuldades ali de lidar com essa situação, né? Porque eu era muito apegada ao meu pai e ele quase não aparecia, então foram questões que eu fui carregando. E quando eu tinha 21 anos, ele faleceu. Aí eu pouco tempo depois eu engravidei, foi o ano que eu terminei a faculdade e no ano seguinte meu filho nasceu. E foi um casamento assim que não era o melhor dos casamentos. Hoje aceito aí as minhas participações nele, mas na época eu não via assim com tantos olhos e isso eu fui passando muito mal. Eu acredito que foi o início de uma depressão. Só que eu também não sabia, não tinha conhecimento sobre o que era, eu só queria chorar, só queria ficar deitada ali me cobrindo e tocava telefone, muita dificuldade financeira, fui deixando dívida e tal e várias coisas e eu não sabia como lidar, né, com uma situação. Então, a primeira coisa que surgiu na minha vida foi a religião, né? Claro que antes disso eu passei pelo catolicismo, mas eu abandonei porque eles queriam cobrar das crianças, que eu era catequista, eles queriam cobrar das crianças que fossem à missa. E eu nunca achei a missa atrativa para uma criança. E em si, né? Então eu vou pular essa parte aqui. Então eu fui para o budismo e eu fiquei 7 anos no budismo. Então ali no budismo eu aprendi muita coisa, assim, foi muito aclarador para mim. Então a gente tinha um mantra, que é o budismo de Nichiren Daishonin, a gente tinha os mantras, fazia ali as orações todos os dias de manhã e à noite, e em celebrações e outras coisas. Então isso foi mostrando para mim uma coisa muito interessante, né? Então, assim, a coisa principal que eu aprendi ali no budismo foi a orar pelas outras pessoas. Olha só como isso é importante, né? Porque assim, até eu tô pensando assim, eu não sei, eu tô falando de mim, tá, gente? Às vezes isso não acontece com todo mundo, mas se a gente parar para analisar, algumas orações elas são muito egocêntricas, né? Deus me ajuda, Deus cuida de mim, Deus cuida da minha família, e a gente vive nessa ilusão de que só tem o nosso mundinho ali. E eu sempre achei isso muito restrito, e isso me incomodava um pouco, né? E apesar de estar ali indo buscar por conta desse sofrimento na alma, que eu não sabia dar o nome, que eu não sabia o que era, essa coisa de orar por todas as pessoas, de querer que tenha um equilíbrio no mundo, foi abrindo os meus olhos. E foi aí que eu acredito que a sementinha, né, de plantar e de mostrar que eu sou um ser de luz e que todo mundo, porque no budismo tem, né, claro que também na Bíblia tem, né? Mas eu acho que eu não enxergava como eu enxergo hoje, dizendo que todos somos Deus, temos a natureza de Cristo dentro da gente. Então o Buda é isso, né? Todos temos a natureza do Bodhisattva, que eles chamam, né? Então a gente tinha lá os caminhos de consciência até chegar no caminho do Bodhisattva. E quando eu comecei a perceber que às vezes eu tava. E aí eu olhava assim, eu falei, gente, mas. E assim, às vezes a gente também se acha o máximo, né? E aí você fala, não, eu tô longe de ser um Bodhisattva, né? E quando você via que você estava numa vibração mais baixa, você fala, gente, eu é que tô aqui. Por isso que eu tô nesse mundo merda, né? Porque eu que tô nessa vibração baixa, nessa vibração horrível. E eu fui procurando, assim, sabe? Como é que eu saio disso? Como é que eu
me expando. E aí chega uma hora que a religião em si, ela não é o suficiente, né? Não que não seja boa, porque eu trago muitos aprendizados, honro muitas religiões pelas quais eu passei, mas eu acho que quando você começa a se expandir e você começa a se fazer perguntas, porque, Júlia, acho que uma das coisas que me trouxe, me traz até aqui são as perguntas, são as inquietações. Porque se você não se perguntar quem eu sou, para onde eu quero ir, se eu estou feliz com a minha alma, eu costumo dizer, né, que muitas vezes quando eu me deparo com alguma situação, eu coloco a mão no peito, né? E isso, só isso já traz ou um alívio ou uma angústia pra gente. Então, quando eu estou prestes a tomar uma decisão, eu paro, eu medito e eu coloco a mão no peito e percebo que se eu sentir uma coisa positiva, eu prossigo. Mas é claro que não é só isso, é porque eu já cheguei a muito caminho, né? Para chegar até aqui. Mas se isso me angustiar, eu paro. Então, primeiro foi isso, né? Então, esse primeiro momento aí foi essa questão do budismo. E aí tem aquelas coisas, olha, tem que ir tal dia, tal hora, em tal lugar, fazer tal coisa, e isso, e aquilo outro. A hierarquia, fulano que faz, fulano que não faz, aí picuinha, bate-papo, bate-boca, ai, vai ser na casa de fulano, mas fulano é aquilo, é o líder tal e não sei o quê. E aí começou, eu falei, gente, peraí, isso aqui não tá mais fazendo sentido, né? Aquilo que eu tô aprendendo não tá mais fazendo sentido passando por essa situação. Claro que as pessoas erram, elas não são perfeitas, mas eu não me encaixava ali. Eu não me encaixava ali. E aí você fica, né, meio que vagueando, vai para lá, vai para cá, lê e vai atrás de algumas informações. Aí, em algum tempo depois, eu entrei na religião evangélica pentecostal. Foi, assim, um divisor de águas para minha vida, de verdade. Eu fiquei um ano e pouco, mas eu cheguei a ser batizada, e aí eu participei de um encontro que eles tinham, mas aquilo ali, sabe o que eu lembro? Sabe como se fosse um véu saindo do seu rosto? E uma coisa principal para mim ali era a questão do corpo, de me identificar e de querer estar sempre usando a roupa da moda, usando isso, aparentar aquilo outro. E aí tem umas coisas lá que eu ouvi, que eu passei, que aquilo me trouxe uma paz tão maravilhosa, mas tão maravilhosa. Eu fiquei tão em paz comigo que eu falei que só por isso já valeu conhecer aquela religião. Então eu acho que os caminhos, as nossas perguntas vão nos levando a alguns lugares, né? Eu não estava parada, eu estava me questionando por que que isso não faz sentido para mim, por que que fazia, se é correto eu sair, se é correto eu permanecer, o que que eu estou procurando, por que que eu não estou me sentindo bem, o que que me faz sentir bem. Então, assim, essas perguntas na minha cabeça ali me movendo, né? E aí os acasos da vida, que eu também não acho que seja um acaso, mas acontece, né? Eu fui trabalhar numa outra escola, mudei de horário, e aí uma colega minha, ela me colocou num grupo, no grupo das curandeiras. Aí eu falei, nossa, que é isso, né? Veio uma estranheza no começo, falei, e ó, só pra vocês terem noção, né? Era na época do Facebook, hoje a gente mal usa, né? Mas quando o Facebook começou lá atrás, quando eu digo que eu cheguei onde era mata, é isso que eu quero dizer, né? É. E aí tinha esse grupo das curandeiras. Eu falei assim, bom, vou deixar aqui para ver qual é que é, né? Aí tinha uma coisa, outra eu lia, as outras eu não lia, enfim. E aí, por conta disso, né? Porque hoje a gente sabe que é um algoritmo, na época eu não sabia, né? Eu falei, nossa, olha que coisa interessante apareceu aqui para mim. E era uma propaganda, né? Patrocinar também não sabia disso, né? E, é um sinal do universo. O algoritmo chama esse universo. Mas eu acho que foi interessante, que foi uma formação de guardiãs de círculos de mulheres. E naquele momento, Júlia, foi um start na minha vida. Foi um start. Por quê? Porque assim, quando eu parei para pensar nesse processo, passando por esse luto do meu pai, passando por essa questão na gravidez do meu filho, por esse casamento, e muitas vezes eu ia conversar com as pessoas e as pessoas falavam aquilo que elas ouviam e reproduziam, né? Mas ele é o pai do seu filho. Mas ele não é uma pessoa ruim. Mas não sei o quê, não sei o quê. E meio que como se fosse a história do Barba Azul, eu via que tinha uma coisa errada, mas não conseguia dizer o que era. E aí eu falei assim, poxa, eu estive sozinha
sozinha assim, né? No mundo material aqui. Eu sei que no mundo espiritual eu nunca fui abandonada. Mas naquele momento, até isso, eu achei também que eu tava meio bem distante. Então, quando eu vi aquela coisa de formação de círculos de mulheres, e eu pensei assim, eu quero isso para minha vida, porque na medida do possível, eu gostaria que outras mulheres não passassem pelo que eu passei, ou não se sentissem sozinhas como eu me senti. Porque eu acredito que quando a gente está em círculo, quando a gente está numa conversa, mesmo que seja essa conversa online aqui, né? Em que você fala, você é ouvido, ou até as pessoas que estão aqui presentes, né? Que não estão falando, mas estão se sentindo ali acolhidas com essas histórias, para saber que elas não estão sozinhas, que elas não são só elas que passam por essas coisas e de achar meio que tá louca, né? Fala, como assim, né? Você tá ali no budismo, você vai depois de 7 anos vai embora, você tá ali e quando você tá nesses lugares é impressionante, mas as pessoas elas falam as coisas como tanto no budismo quanto na igreja evangélica era uma coisa assim, tipo, você vai pro inferno. Você conheceu o sutra, porque aí tinha um negócio no budismo, tinha assim, que era muito difícil você nascer como ser humano e mais difícil ainda você conhecer o Sutra de Lotus. E aquele que tinha, né, a sorte, a boa sorte, que eles falam boa sorte, de encontrar esses ensinamentos e abandonar, uau, essa pessoa estava condenada. Na igreja evangélica também, né? Você conhecer e você negar. Sendo que eu nunca neguei nenhum deles, muito pelo contrário, eu carrego eles, os ensinamentos deles dentro de mim. Mas tem a culpa também, né? Vinha a culpa, vinha o medo. Eu ficava esperando assim, tipo, o que que vai acontecer, né? Será que vai acontecer? Até eu ter essa paz de dizer, e de tirar isso de mim, né? Eu falei, não, isso aí é religiosidade, né? E eu acho que hoje a gente. E eu tô adorando esse movimento, né, Júlia? De ver que as pessoas estão buscando uma espiritualidade livre. E Sim. algumas pessoas falam que é uma. Eu tô falando demais, peraí, eu já falo. Ah, não, não. Pode. Outro dia a gente Ô, continua. gente, contadora de história é assim, gente. Desculpa aí, mas é que a gente, quando conta um caso, quer contar outro, que quer contar outro, que quer contar outro. Não se preocupe. Mas. É aquilo que a gente faz, né? O que mais é possível. A gente coloca a parte 2, outro dia a gente continua. Não se preocupa, pode Ai, tá contar. certo, obrigada. Mas, até esqueci, eu até perdi o que eu tava falando, mas tá tudo certo. E então, assim, aí quando eu vi essa coisa de guardiã de círculos de mulheres, eu pensei nessa possibilidade de fazer essa formação para estar ali junto com outras mulheres, né? Ai, obrigada, amor, obrigada. Já que Ah, você beijo, contou Bel. aí, deixa eu falar oi. Teve algumas pessoas que entraram, falaram bom dia. Eu não sei quem foi, quem foram, mas bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. A Aqui, ó, Elga, maravilhosa, a gente. Rose Lima, estou amando, obrigada, Rose, a Cris. Olha, é só você colocar na tela que você consegue ver aí. Você vai Ah, rolando o seu não dedinho que você consegue ver. tô vendo, não, Vai só subir até, a né? Elga só. Ah, Gente, a Elga é outra mulher medicina maravilhosa. Nossa, essa mulher me inspira, gente. Aliás, todas as diva, mulheres que eu conheço. diva, 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 diva. Mas pode continuar, desculpa, Márcia. Não, e até dizendo que a nossa jornada e o nosso encontro aqui só foi possível porque a Elga começou a organizar, né? E aí, nesse grupo, nós entramos e nos conhecemos e estamos aqui hoje, né? Essa deusa aí, ela é a organizadora, né? Ah, a Elga é maravilhosa. Ela é essa mulher que conecta todo mundo, né? Incrível. Então, e aí nessa formação, eu fui, me inscrevi para o curso de formação de círculos de mulheres, e ali eu achei maravilhoso estar entre outras mulheres, porque até então, Júlia, eu não sei se com você também aconteceu isso, né? A gente, enquanto mulher, era ensinada a brigar com a. Não é brigar, a palavra não é brigar, como que é aquela palavra que a gente usa para falar rivalizar, uma coisa assim, na questão de ser rival, como se a outra estivesse querendo roubar algo que fosse meu e tudo. E eu nunca senti isso, assim, mas também, ai, você vai ser amiga de mulher? Mulher é cobra, mulher é isso, mulher é aquilo, mulher é aquilo outro. E eu falei, gente, mas como eu não sinto isso, eu acredito que muitas outras mulheres também não sentem. E aí eu quero que isso acabe, que isso cesse.
Então, aí foram dois movimentos, né? Entrar nos círculos de mulheres, e lá nessa formação tinha vários tópicos, cada aula era um tópico diferente, e aí, Júlia, eu me deparei com a jornada da heroína. Aí, quando eu me deparei com a jornada da heroína, foi amor à primeira vista, porque ao mesmo tempo em que ela vai nos ensinar, vai trabalhar com a gente com essa questão, porque a gente nega o feminino, a gente rivaliza com o feminino, é de construir um mundo novo. Então, ali eu me identifiquei, porque eu sempre queria, e assim, como professora, eu pensava assim: as mulheres, a maioria delas, são as responsáveis pela criação das crianças, sejam homens, sejam mulheres. E por que que mulheres criando mulheres e mulheres criando homens, o machismo se perpetua? E Sim, aí, a jornada da heroína me respondeu isso. A jornada da heroína me ajudou a ver várias coisas. Então, a partir daquilo, eu falei: é isso que eu quero passar para as outras pessoas. É isso que eu quero transformar na minha vida. E entender e mostrar para as outras mulheres aquilo que muitas vezes elas ainda acham ruim e acham que o bom é determinada coisa e não perceber que isso é porque o mundo dos homens durante milhares e milhares de anos considera isso correto. Mas e você como mulher? Porque quando eu penso que a questão da mulher nunca foi querer ser igual, mas a equidade, as pessoas não entendem. Alguns os homens são mais difíceis de entender. E aí vem com aqueles clichês, né? Ah, então pega um saco lá de cimento, aí pega não sei o quê, pega não sei o que lá, enfim. Você não quer ser igual? Você não quer isso? Você não quer aquilo? Mas eu quero existir no mundo podendo ser quem eu sou. sim. Porque pensa comigo, Júlia, assim, é, quando nasce uma criança, tem algumas tribos, tem alguns lugares que é uma festa porque essa criança nasce, porque é Sim. um ser humano no mundo. Aí a gente vem para o mundo ocidental e a gente vem para o Brasil, aí nasce uma criança, aí vem. É porque dá trabalho? É porque isso? Cadê a mãe dessa menina que não tá vendo? Cadê não sei o que lá? E sempre a mãe, né? O pai pode estar lá coçando, que ninguém pergunta cadê o pai. Ah, mas também olha a mãe dela, mas também olha o exemplo. E o pai lá fazendo mil coisas, né? E tá tudo certo. Então, olhar para isso, né, e ver assim, mas gente, uma criança, ela é do mundo. Por que que as pessoas não se responsabilizam? Uma vez eu ouvi uma história de uma colega, aquilo me chocou tanto, porque assim, ela se prontificou a ter os filhos que Deus desse para ela. E hoje em dia, né, no século XXI, ouvir isso, as pessoas acham que é blasfêmia, né? E, nossa, só um filho tá bom, é porque gasta, é porque isso, porque aquilo outro. Ela falou, não. Eu não nasci para ser a profissional A, B, C, eu nasci para ser mãe. E eu quero essa dádiva para mim. E aí ela tem 6 filhos hoje. Ela tem a minha idade, ela tem 41 anos. E aí ela tava no terceiro filho e o mais novo já, o mais velho, né, já tava andando, já era maiorzinho. E ele abriu a porta e saiu. E ninguém foi atrás daquele bebê, que devia ter 2, 3 aninhos. Cadê a mãe dele? A mãe dele não quer ter 4 filhos? A mãe dele não quer ter 5 filhos? Olha que ponto de maldade as pessoas chegam. Será que às vezes você tá ali vendo uma criança à beira da piscina, você tem que esperar a mãe chegar? Você tem que esperar a mãe brigar? Você tá vendo a criança colocar a mão ali no fogo, você tem que esperar a mãe chegar? Você não pode salvar aquela criança? Né? Então, quando nasce uma criança, aí a mãe está lá na empresa, nasceu uma criança. Mas você tem que voltar logo, ou então você tem que ir para um outro cargo, porque você não vai dar conta de uma alta chefia, porque você é mãe, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Então, eu quero existir enquanto mulher. Olha, vamos lá, gente. Todo mundo é dúvida para alguém que quem vai parir vai ser a mulher? É dúvida. Alguém tem dúvida? Ou o homem vai parir? Não, não. Então é a mulher. Então, assim, a gente quer que a humanidade continue tendo filho, que a gente progrida nesse sentido. Beleza. Vamos auxiliar essa mulher? Vamos pensar em acolher essa mulher? Ela tem o direito de existir da maneira que ela é? Então, assim, formar essa rede para essa mulher, enquanto mulher, me sentir acolhida. E aí, quando nasce uma criança, às vezes a gente tem que contar com a boa vontade
de uma tia, de uma mãe, de não sei o quê. Tudo bem que não é obrigação delas, eu entendo. Mas às vezes, quando a gente celebra essa criança, celebra essa vida, as pessoas estão em comunhão com essa vida, sem ser por obrigação. Né? Então a jornada da heroína me fez pensar sobre essas questões e querer trazer isso para o mundo, né? Então, olha só os caminhos, né? Só retomando aqui os caminhos que eu fui percorrendo, né? Foram os caminhos da religião, foram Muitos. os caminhos da pergunta, foi ser colocada num lugar, num grupo que eu não conhecia, que era o desconhecido, e me permitir para o novo. E aí esse novo me levou a esse grupo de formação de guardiãs, que me levou à jornada da heroína, e que me trouxe até aqui hoje, né? Que você participou comigo das 2 jornadas que eu fiz, né? E estamos aqui nessa conversa hoje. Oh, meu amor, é muito lindo, assim, e é muito prazeroso ouvir, né, as suas histórias, porque você sabe contar a história como ninguém, né? Eu perto de você para contar a história, eu não sou. Ou eu encurto muito rápido, ou eu prolongo, assim, tipo, uma vida, né? Não, eu acho que sim, por exemplo, esse processo que você fala sobre os caminhos que você trilhou, para cada um é diferente, né? Para cada um, você falou que você foi para o budismo, né? No meu caso, minha mãe e minha avó me colocaram dentro do catolicismo, dentro da Testemunha de Jeová, e aí me deixou com mais dúvidas ainda em relação a isso. Depois, uma tia minha que me trouxe quando eu já adolescente, quando eu só vivia olhando para o céu e me perguntando, me questionando por que eu estou aqui, né? E eu ficava, por que eu estou aqui? Quem sou eu? Eu olhava para minha família, eu não me sentia da minha família, né? Eu olhava aquilo e falei assim, meu, Me adotaram, devo ser adotada. E o pior é que eu sou a cara da minha mãe. Se vocês colocarem assim, eu sou a versão mais nova da minha mãe. Então, assim, eu falava, meu Deus, eu não pareço nem um pouco. Eu olhava assim para eles, eu dizia, gente do céu, Deus, como você me colocou nessa família, né? E eu ficava assim naquela época. E até na adolescência, quando uma tia minha, né, a minha tia Iris, ela me trouxe um livrinho que era Violetas na Janela, né? Ali, para mim, foi o começo de algumas abrir um pouquinho, né, a minha mente e algumas perguntas, né, serem respondidas. E aí eu fiquei longos anos no Espiritismo de Kardec, assim, e eu tenho um carinho e um amor enorme por essa filosofia de vida, por esse amor, né? Só que aquilo que você disse, né? Eu só estou encurtando porque eu não sei, é 1 hora a live, né? A gente começou 10 horas de ponto, então pode ser que ela caia, eu não sei como que é o processo. Então, estou bem sintetizando, né? E eu passei ali quase 20 anos da minha vida me deliciando nas águas do espiritismo, até que, como você disse, tem um tempo que você já ali já não lhe cabe mais, porque você tem sede. Você é uma buscadora nata. E eu sempre fui uma buscadora nata. Então, eu tentei conciliar ali, que foi o budismo, de Nichiren Daishonin, eu lembro o mantra, Nam-myoho Renge-kyo, tudo. E ali eu me encontrei no budismo e no espiritismo. E aí me abriu outra porta, que foi a antiga religião, né? Hoje, atualmente, né? Porque na época, né, eu tinha o quê? 17 anos, na época ainda não tinha Wicca aqui no Brasil ainda, assim, né? Então, era a religião celta, a religião pagã, antiga religião. Então, era assim que a gente chamava. E aí me abriu esses 3 leques. E foi quando eu realmente me encontrei nessas 3, digamos assim, religiões, né? Filosofias de vida, mas que passaram comigo longos anos, né? A mais longa realmente foi o espiritismo. E aí depois eu entendi com o tempo. E aí eu entendi que para a gente ser um ser espiritual, para a gente andar no caminho, como a nossa queridíssima mentora fala, Soraya, no caminho da beleza, a gente não precisa ser assim, né? A gente pode ser assim e ter um direcionamento, né? E aí foi quando eu soltei, né, de vez as religiões e me tornei um ser espiritual. E aí eu tenho todos os ensinamentos, eu vou aonde eu acho e acredito que tenha algo para me ensinar, eu tô lá, tô dentro, né? Lógico que eu sei
muita coisa sobre o espiritismo, eu sei muita coisa sobre a antiga religião, eu sei ainda pratico algumas coisas, eu ainda leio livros ainda do espiritismo, eu tenho eu gosto de fazer essa parte, as reuniões sozinha em casa, né, do espiritismo, que são e o budismo, eu gosto do mantra, né? Eu gosto muito, eu vou muito, né, ainda nos templos, né? Eu falo que eu bato carteirinha lá no Templo Zulai. Só a pandemia que não deixou mais eu bater carteirinha lá, que fica próximo até da sua casa, né? Que você me disse. Sim, aqui do lado, aqui do lado. Quando eu for Dá pra lá tomar um novamente café lá. em casa, tomar um café e comer um bolo. Mas então Bem, foram isso. E depois eu soltei. E aí, quando eu soltei, aí para mim foi muito mais. Foi muito mais, assim, abrir para a vida, né? E foi quando eu tive essa abertura de vida, eu comecei a ler livros. Nossa, milhões de livros. Nem posso te falar aqui quantos livros eu li. Eu mergulhei de cabeça, assim. Eu mergulhei na psicologia, filosofia. Eu mergulhei ai, meu Deus. No, na filosofia. Filosofia, hoje em dia, eu acho que está entrando. Eu sei que é ciência, né? E eu sei que foi o Albert Einstein que começou, né, com esse. Como é que é o nome? física quântica, você vai falar? Física quântica, né? Mas eu acho que agora está começando a se tornar uma filosofia, porque aonde você vai, tem alguém falando um pouquinho sobre física quântica dentro da espiritualidade, né? Enfim, então eu caí de cabeça em tudo isso, né? E até o próprio Hélio Couto, né? Ele fala sobre a física quântica, enfim. E aí foi aonde me coube tudo isso. Foi aonde eu consegui entender que a gente, para estar bem, para a gente ser um ser um ser que busca a luz, um ser, a gente não precisa ser, a gente não precisa ter todas as qualidades. A gente não precisa ser exatamente um ser de luz, mas a gente precisa ser um ser buscador da luz. Né? A gente. Quando você fala isso, você me lembrou aqui de duas coisas, né? O primeiro é o ponto em comum, as perguntas, né? Isso Exatamente. é interessante, assim, tanto eu quanto você, e acho que tem muita gente que também se identifica com esse tema, se faz muitas perguntas. Só que aí, né, o outro ponto, quando você fala do deixar fluir, aí é que eu queria dar a minha contribuição. Por quê? Porque fazer as perguntas não é necessariamente ter as respostas. Ah, Você sim. não precisa ter as respostas para agir. Faça as perguntas e deixa, lança para o universo. Né? Assim, E alguma coisa vem para você, alguma coisa volta para você, né? isso. A própria Barras de Axis, né, elas falam sobre você fazer as perguntas e as respostas, deixar. Porque se você tenta encontrar uma resposta, você começa a descriar aquela pergunta. Ou seja, não passa a ter Como valor. se só daquele jeito que a sua cabeça concebe fosse possível. E às vezes o universo quer te dar de uma maneira tão extraordinária, mas se você não souber o como, aí você não deseja, Se você não, né? você não vai, o universo ele quer te dar, não importa a maneira. Se você limita a maneira, se você dar a resposta, você está limitando. Então, pode ser que não seja possível essa entrega para você. Por isso que as respostas não são importantes, né? O importante é as perguntas, né? Que foi aonde o início, né? Lá com 7 anos de idade, falando, ai, quem sou eu, Jesus Cristo? Jesus Cristo existe de verdade? Mas por quê? Porque a minha cabeça era muito, eu não tinha um direcionamento. Vinha minha avó, jogava lá para mim um pouco de religião. Minha mãe jogava outra religião que me deixava com mais perguntas ainda. E eu era um ser que, por onde eu olhava, eu via coisas de outro planeta, de outros mundos. E assim, eu não sei se você aconteceu com você também, muitas coisas traziam medo, né? Então, por exemplo, a minha mãe chegou a participar de uma religião e às vezes ela incorporava, e eu era criança, não me explicavam o que era aquilo e eu tinha medo, porque eu chamava minha mãe não vinha. Aí depois era um Deus punitivo. Aí depois era um lugar em que se eu saísse eu ia para o inferno. Depois, então, assim, eu acho que quando a gente pensa em autoconhecimento, não é o punitivo, né?
A gente não está aqui para se amargurar, porque senão a gente não precisava nem existir. Né? A gente podia ficar na lama, no lodo, sei lá onde for, né? Agora, a partir do momento que a gente existe, uma das coisas que é até interessante, que a gente percebe que a linguagem também ela diz muito, e a gente prestando atenção, a gente consegue perceber que muitas vezes a gente fala o quê? Que a mulher deu a luz. Querida, você que é a luz que nasceu dali, né? Então nós somos luz. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? E uma coisa muito interessante para a gente terminar, porque falta 4 minutinhos, eu não sei como é que é esse negócio, não sei como finalizar isso aqui, eu nem sei. E então, eu acho interessante esse ponto de vista que quando nasce uma criança e nasce uma mãe. E Morgan Freeman, esses dias eu estava lá no Instagram e estava procurando e eu assisti uma partezinha, um trechinho dele falando, né? Que foi ele, Morgan Freeman? Não, Denzel Washington. Desculpa, Denzel Washington. Ele falava assim, uma mãe será o primeiro amor de um filho, mas aquele filho será o último amor de sua mãe. É muito interessante, né? E eu fiquei pensando nisso, né? Sobre tudo isso. Mas é uma coisa que faz a gente pensar, faz a gente obter perguntas, né? E até como mulher, né? O papel da mulher nessa criação, né? Na criação desse homem, na criação dessa sociedade, o quão de força nós temos, e às vezes, assim, falam que a mulher é sexo frágil, e de frágil a gente não tem nada. Mas a E gente também precisa aceitar o nosso lugar no mundo e exercer esse lugar. E quando a mãe já sabe, já se autoconhece, tem esse autoconhecimento dentro dela, ela vai direcionar. Porque até então a minha mãe ela não tinha como me direcionar, porque ela só acreditava naquilo. Minha avó também, né? Então, assim você cria crianças, você vai ter crianças e adultos com esse autoconhecimento, né? Ah, eu acho que a live vai cair. Como é que eu faço para desligar? E qualquer coisa a gente Não, só se despede, e aí você clica no xizinho lá em cima para encerrar. vê que eu não E sei. esse papo vai continuar. A gente já marcou algumas conversas, então a gente convida aí vocês a acompanharem a gente nas redes sociais, né? A falar sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento ainda em outros momentos. E obrigada pela confiança e obrigada por estarem aqui ouvindo a gente, né? Muita contribuição, gratidão, Márcia, gratidão a todos que estão aqui até agora. Quem chegou no meio da live, se eu conseguir salvar, podem. No início tá muito bombado, assim, tá muito bom. Então eu vou tentar agora me despedir por aqui, tentar salvar a live para ver se vocês conseguem. Obrigada, Cris, obrigada. Ó, e lembrando que a gente tem também, eu fiz um infográfico com algumas perguntas, né? Sim. Então, quem tiver interesse, manda lá pra gente, que no direct fala um oi, que aí a gente manda para vocês essas perguntas. Aonde que eu Tá faço bom? aqui para fechar a live? Agora eu Tem não um sei. xizinho lá em cima ao lado do ao vivo. Sim, tem. Aí eu Clica clico. nele. Tá bom, então. Isso. Beijo. Beijo. Tchau, beijo. Obrigada a todas. Tchau, tchau.